Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Carlos Eduardo Bernardo, sou graduado e licenciado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, UQSP, e mestre em Filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP. Estou aqui com o Instituto Abaeté para dar início a uma série de 4 breves conferências acerca do, da, da questão do Sócrates de Platão. Essas conferências estarão aqui gravadas, então por essa razão, né, do cumprimento estendendo aos 3 períodos, né, não sei quando vocês estarão assistindo, mas eu agradeço desde já a participação e assistência de todos e me disponibilizo a atender e responder questionamentos, dúvidas ou fornecer qualquer esclarecimento acerca do assunto que é de ser tratado. Bom, é, por que tratar desse assunto? Por que esse tema, né, o Sócrates de Platão? Nós sabemos que a filosofia, de um modo geral, né, ela tem alguns paradigmas, alguns modelos. Quando pensamos no modelo do filósofo e no modelo de atitude filosófica, o grande modelo, a grande paradigma, né, do filósofo e da atitude filosófica se encontra na antiguidade na pessoa de Sócrates. Sócrates ele inicia a sua atividade filosófica e ele exerce ali por volta do século V antes da era cristã, tá? A partir de uma espécie, digamos, de instigação por meio de uma expressão escrita no pórtico do oráculo de Delfos, o conhece-se a ti mesmo, e ele se torna, digamos assim, um modelo do que é ser filósofo, né, do que é filosofar. Claro que ao longo dos séculos nós vamos tendo gravitações, mas de um modo geral, a forma como fazemos filosofia hoje, que é uma filosofia é, que se inicia a partir do autoconhecimento, da busca do conhecimento de si, e transborda então para o conhecimento de si em relação com o outro e com o mundo e com o cosmos, é basicamente a forma como Sócrates inicia o processo de investigação filosófica, né? Antes dele, ou pelo menos aos seus contemporâneos, já haviam os filósofos que nós costumamos a chamar de pré-socráticos. Esses filósofos pré-socráticos estavam investigando, né, examinando a natureza em busca de um arqué, que seria uma substância primordial da qual todas as coisas teriam origem. Portanto, a sua atividade filosófica está intimamente relacionada com o que nós chamamos de uma cosmologia. Né? Então, eles até são chamados por alguns de cosmólogos ou cosmologistas, né? Ou fisicistas, que vem de physis, que quer dizer natureza em grego, e, portanto, são chamados naturalistas. Né? O Sócrates ele vai efetuar aquilo que nós chamamos de uma virada antropológica da filosofia, pois colocará o questionamento acerca do humano, do que é o ser humano, e, e de como esse humano há de viver nesse mundo e em relação com o outro. Então, também um questionamento acerca da ética, dos princípios de ação do ser humano. Bom, é, dessa forma, podemos compreender que a partir de Sócrates nós temos então uma espécie de consolidação, ou pelo menos de estruturação do que viria a ser, ao longo dos séculos, conhecido como antropologia filosófica, ou seja, uma concepção filosófica acerca do humano. Tá? Então, Sócrates, a sua ocupação é humano. Por que a importância de estudar então esse assunto? Porque vivemos hoje uma época, um período onde a nossa própria noção, a nossa própria concepção de humano, ela tem sido, se não obscurecida, obliterada, ela tem sido diluída. Né? Nós não temos os limites, sobretudo devido à interface entre o humano e a, e a alta tecnologia, né, faz com que nós venhamos a diluir a nossa compreensão do que é o ser humano, né, do seu modo de ser, de agir, de estar no mundo. Tá?
Então, num período em que é muito fácil, é muito banal se falar e se vivenciar formas desumanas ou desumanizadoras de educação, de trabalho e de relações, refletir sobre a condição do humano e daquilo que sejamos, né, ou somos cada um de nós, se torna premente e muito, digamos assim, muito válido para um período em que o humano, a humanidade, não é compreendida em si mesma. Hoje nós temos uma espécie de necessidade de um certo resgate de compreensão do que é o ser humano, do que é a nossa humanidade, de como vivenciar e estabelecer relações caracteristicamente humanas, né? Bom, dito isso, penso que é importante então passarmos para pensar um pouco mais sobre essa personagem que é o Platão. Vou colocar aqui compartilhar uma tela com vocês. Tá? O personagem não é o Platão, não. O personagem é o Sócrates de Platão. Tá bom. Ok. Eu creio que está visível. Tá? Então, nosso tema, o Sócrates de Platão. Tá? Bom, primeira coisa é, talvez que vocês me perguntem, é por que o Sócrates de Platão? Tá? Para quem está familiarizado, né, com o itinerário da reflexão filosófica, conhecimento da filosofia antiga, né, nós temos algumas apresentações na história antiga, algumas representações na história antiga desse homem chamado Sócrates e do seu ensino. Né? Particularmente, nós podemos destacar a exposição nos diálogos socráticos de Platão e Xenofonte, e também numa peça teatral chamada As Nuvens, por Aristófanes. Eu coloquei aqui como geral, mas a Aristófanes é muito mais, é uma dramaturgia, na verdade é uma comédia grega. Bom, Sócrates nunca escreveu, então o que temos é realmente essa apresentação dessa personagem Sócrates e dos seus ensinos por meio desses homens, dessas figuras, o Platão, o Xenofonte e o Aristófanes. Então, nós temos uma certa necessidade, né, de fundamentar isso, por exemplo, que eu falei no princípio de Sócrates, né? Ele é esse personagem paradigmático do filósofo, né? A sua atitude filosófica é uma espécie de paradigma do ato filosofante e tudo mais. Tá? Mas como é que nós fundamentamos isso? Como é que nós temos, podemos ou estruturamos essa imagem e podemos fazer essas afirmações a partir da leitura, da análise, da reflexão das obras dessas personagens, desses filósofos, né, desses homens, que é o Platão, o Xenofonte e o Aristófanes. Só que isso nos traz um problema, né? Esse problema tem sido chamado ao longo da filosofia de o problema socrático ou a questão de Sócrates. Essa questão, esse problema socrático está em que necessitamos determinar a partir da leitura dessas fontes quem foi o homem Sócrates e também determinar, a partir da leitura dessas fontes, o que realmente o homem Sócrates ensinou. Tá? Bom, então, nós temos um problema socrático. O problema socrático é
o homem Sócrates existiu em um determinado período histórico e ensinou, viveu e ensinou em um determinado período histórico, lá no século V antes da era cristã. Tá. Como determinar quem foi esse homem Sócrates? Como determinar o que realmente ele ensinou? Qual é o grau de verdade, ou de veracidade, ou de confiabilidade nas narrativas, nos escritos que nos dizem, que nos falam desse homem Sócrates e de seus ensinos? Responder essas questões ao longo dos séculos da história da filosofia tem apresentado grande dificuldade e podemos dizer que são dificuldades graves por pelo menos dois fatores. O primeiro fator é que o Sócrates não escreveu sobre si. Sócrates nunca escreveu sobre si. E por não ter escrito sobre si, nós não sabemos que tipo de homem ele era, que tipo de vida ele levou. Né? Não a partir de seu escrito. E o outro fato é que o Sócrates não escreveu sobre os seus ensinos. Então, Sócrates não escreveu sobre si, Sócrates não escreveu sobre seus ensinos. Talvez pudéssemos colocar a questão, então, será que Sócrates não sabia escrever, não era um homem letrado? Acho um pouco difícil afirmar isso, né? Se seguimos as narrativas de Platão, por exemplo, Platão vai dizer que Sócrates, na verdade, ele desconfiava da escrita. Então ele não escrevia os seus escritos porque ele acreditava que na medida em que ele escrevesse os seus ensinos deixariam de ser seus, poderiam ser tomados por outros e usados da forma que essa outra pessoa bem entendesse. Então, o Sócrates se inscreve, assim, exercita a sua atitude filosófica no cenário daquilo que nós chamamos de exposição oral. Né? O Platão irá dizer que a sua atividade filosófica é uma atividade dialética, dialógica, ou seja, ele expunha e dialogava com as pessoas com as quais ele ensinava. Né? Uma forte evidência de que o Sócrates provavelmente era um ser escrevente, que ele sabia escrever, é o fato de que ele exercia uma função como talhador de pedra, que normalmente eram as funções, os ergons, os trabalhos, eram transmitidos de pai para filho nesse período. E geralmente os profissionais, digamos assim, de determinadas áreas, eles tinham seus tratados escritos, aonde, de uma certa forma, eles ensinavam os seus descendentes, né, o trabalho a ser efetuado. Então foram encontrados já diversos manuais, né, desse período histórico de muitas profissões. Então, muito provavelmente, o Sócrates conhecia a escrita, porque provavelmente aprendeu a ler e escrever, né, na sua língua, no grego, mas, como eu disse, não havia ele não confiava na escrita para isso. Então, nós dependemos do escrito de outras pessoas, do escrito de seus discípulos, como já mencionei no começo, Platão e Xenofonte, e também dos escritos de Aristófanes. Tá? Bom, essa dependência dessas fontes escritas, né, que geralmente nós chamamos no cenário da filosofia, nós chamamos de narrativas em segunda mão, porque seriam em primeira mão se tivessem sido escritos pelo próprio Sócrates, mas não foram. E são narrativas em segunda mão exatamente por isso, porque foram escritos por pessoas que ou foram discípulos dele, como é o caso de Xenofonte e de Platão, ou foram contemporâneos, conviveram e viram a sua atividade filosófica e tinham a possibilidade de investigar ali junto, às vezes até o próprio Sócrates, junto ao próprio Sócrates, para poder escrever o seu testemunho, a sua narrativa. Então, nessas narrativas, que nós chamamos de narrativas de segunda mão, não entram os escritos de Aristóteles acerca de Sócrates. Por que não entram os escritos de Aristóteles acerca de Sócrates? Porque Aristóteles não conviveu com Sócrates. E Aristóteles não teve, então, essa oportunidade de ouvi-lo e de vê-lo. Embora ele até provavelmente estivesse vivo, se não me engano, no período de vida do Sócrates, né? O Aristóteles ele nasce em 384 e morre em 322, né? Muito provavelmente
que o Aristóteles faz é compilar e é recolher junto a outras fontes, as fontes muito provavelmente de segunda mão, como o próprio Xenofonte e o próprio Platão, informações que vão formar o seu relato sobre Sócrates. Então, quando nós falamos sobre Aristóteles, nós dizemos que o testemunho, a narrativa dele acerca de Sócrates, ou seus, quando ele menciona Sócrates, ele está fazendo uma narrativa de terceira mão, porque ele já passa pela via de discípulos diretos de Sócrates, ou de pessoas que estavam ali ao lado, no ciclo próximo de Sócrates. Então, para resolver essas dificuldades, né, de determinar quem foi o homem Sócrates e o que ele realmente ensinou, nós não temos como recorrer a nenhum escrito de Sócrates, nem sobre si mesmo e nem sobre os seus ensinos, mas dependemos das narrativas chamadas narrativas de segunda mão ou narrativas em segunda mão. Tá? Bom, mas aí nós parecemos que nós caímos numa espécie de círculo vicioso, porque como determinar, como saber qual o grau de confiabilidade dessas narrativas acerca de Sócrates? Buscando nas próprias narrativas os elementos que nos darão a imagem, uma representação do que foi o homem Sócrates, mas como saber se essas narrativas são confiáveis? Para isso, nós temos que adotar um método, tá? Ou um recurso, ou seguir um princípio metodológico bem definido. E a minha proposta, né, que é uma proposta que tem sido já efetuada, né, e foi muito bem apresentada na nossa bibliografia, eu deixo para que vocês consultem, leiam e consultem a obra do Dorion, que é o Compreender Sócrates, editado pela Vozes, onde ele estabelece, ou ele propõe como princípio metodológico para a leitura dos diálogos socráticos, um conceito de mímesis. Tá? Então, as narrativas socráticas, os diálogos socráticos, serão melhor entendidos e compreendidos no seu grau de confiabilidade no que tange a construção da imagem de Sócrates, à medida em que nós tivermos como princípio metodológico a mímesis. Bom, mas o que é essa mímesis, então? A mímesis, esse recurso, esse princípio metodológico de uma leitura mimética, né, depende desse conceito que foi exposto por Aristóteles em seus escritos, né, mormente em sua poética. Tá? Então, nós temos em Aristóteles uma apresentação de um conceito que não está presente apenas no livro Poética. O Aristóteles, ele, digamos assim, ele elucida, ele explicita melhor o que é o conceito de mimesis na poética, mas ele faz uso do conceito mimético, da ideia de mimesis, em basicamente todos os seus escritos. Por isso, mimesis é um conceito fundamental para a compreensão da filosofia aristotélica, mas ele serve para a análise de composição de escritos. Tá? Os escritos, a gente está pensando aqui, estamos pensando nos escritos da antiguidade, tá? Da antiguidade clássica. Bom, mas o que é essa mimesis? Né? Para quem não está familiarizado com o grego, a palavra mimesis é um substantivo que significa imitação, enquanto, como verbo, é mimestai, que significa imitar. Tá? Então, mimesis é um conceito que implica numa capacidade imitativa, uma capacidade de imitar algo. Cito aqui o Aristóteles, diretamente da Poética, também está na nossa bibliografia, a tradução do Eudoro de Souza, na coleção Os Pensadores, então bem acessível para todos nós. O verso 1445b, verso 13, da Poética de Aristóteles, diz o seguinte: o imitar no homem, então aqui seria o antropos, tá? O imitar no humano, no ente humano, e nisso difere dos outros viventes, zoon, né? Que significa, a gente traduz por animal, na verdade são viventes, de zoe, que é vida em grego, né? Pois de todos é ele o mais imitador. E por imitação aprende as primeiras noções.
e os homens, os antropós, se comprazem no imitado. 1445b, 13, Poética. Bom, o Aristóteles aqui, ele está falando da característica do humano, né, de imitar as coisas. Tá? E ele coloca aqui, lado a lado, ele diz assim, que é congênito, ou seja, nós nascemos com essa habilidade imitativa, né, mimética, né, mas nós diferimos dos outros entes da natureza. E isso é muito importante porque o Aristóteles ele vai dizer na sua poética, né, que ele vai dar alguns exemplos, né, de imitação, de mimesis, né, mas traçando uma espécie de investigação, executando uma investigação nas obras aristotélicas, em especial na física, na própria metafísica, na poética, na poética nós estamos, na ética, Nicômaco, nós vamos ver o Aristóteles falando, por exemplo, da imitação dos animais, a ave que imita o caçador, imita a dança do caçador. Ele vai dizer dos elementos da natureza que imitam outros elementos. Então, existe uma forma de mímesis da natureza que perpassa a natureza, que é executada por todos os entes viventes e também por todas as estruturas físicas, né, materiais, naturais, digamos assim, né, e que também se apresenta no ser humano. Só que no ser humano há determinadas diferenças. E é o que nós vamos apontar aqui. Ainda tomando o verso 1448b, né, da poética, apontar as três diferenças, ou as três características da mimesis, da atividade mimética humana. Bom, primeira é que ela não é uma exclusividade humana, não é uma exclusividade do homem, do humano. Como eu disse, a mimesis é uma habilidade, uma qualidade, uma característica do humano, porém, uma característica que também está presente em outros entes da natureza, nos outros entes da natureza, que está presente na natureza basicamente como um todo. O Aristóteles continua dizendo que o humano é quem mais realiza a mimesis. Tá? Então, existe uma diferença quantitativa entre o humano e os outros viventes. O humano mais realiza a mimesis do que qualquer outro ser, do que qualquer outro ente. Porém, ele não é o único que realiza. Então, quantitativamente falando, o humano quem mais realiza. E, por último, a terceira característica é que o humano realiza com um objetivo. E aí a gente tem que sempre entender na obra aristotélica, no pensamento aristotélico, que o estabelecimento de uma relação meios e fins implica num exercício de racionalidade, numa atividade da racionalidade, do logos, né? Uma atividade lógica humana. Não é à toa que o Aristóteles ele vai dizer que o humano é o zoon logikon, ou seja, um animal racional. Ele estabelece relações entre fins e meios. Então, quando ele diz que há um objetivo, não significa que não haja um objetivo na realização de outros entes. Né? O que acontece é que o objetivo do humano é posto por ele mesmo através do exercício da racionalidade, da lógica. Ele estabelece uma relação entre fins e meios. Enquanto outros entes meramente estabelecem essa relação, realizam um trajeto do meio para o fim, por uma determinação da natureza, meramente natural, o humano estabelece uma relação meio e fim por uma determinação lógica de pensamento, que é o que a gente vai chamar de teleologia, né? De telos, em grego, que quer dizer finalidade. Então, há na atividade mimética humana uma finalidade, um fim, um objetivo. E o objetivo é o aprendizado, é aprender. Né? Eu me lembro que quando eu era pequeno, quando era criança, né?
a pessoa que me criou, eu não tive pai e mãe, né, tal, mas a pessoa que me criou, ela costumava a dizer assim, olha, macaquinho vê, macaquinho imita, né? Quer dizer, e isso aí me lembra até um pouco lá o, a imagem que o Lutero, né, faz do diabo, né, que diz lá que ele é o Simius Dei, né, ou seja, o imitador de Deus, né? Então, porque na realidade é isso, nós imitamos, então, muito do comportamento humano, né, da criança ali é uma imitação do que ela vê nos adultos, né? E ela aprende através dessa imitação, né? Então, a criança muito mais aprende a partir daquilo que você faz do que aquilo que você diz, até um determinado período da sua idade, né, da sua fase de desenvolvimento. Mas isso é um outro assunto, só vamos nos focalizar então aqui nesses dois aspectos. O objetivo é o aprendizado, então é o aprender, e esse aprendizado produz o prazer. Então percebam, o ser humano, ele se compraz em aprender. Ele goza do aprendizado. Então o ser humano, ele é, nesse sentido, ele é diferente, ele difere. E agora é aqui que nós vamos tomar aqui a parte final do verso 1448b, onde Aristóteles diz, e nisso difere dos outros viventes. Tá? Ele não é apenas o que mais faz, né? Mas ele faz de forma tal que ele goza, ele se sente prazer na realização, naquilo que ele aprende. Porque, na medida em que ele aprende, ele ultrapassa os outros viventes. A forma de imitação dos outros viventes. É aqui que entra a eu digo superioridade, pessoal, não é no sentido de que por ser superior tem que dominar. Superioridade quer dizer que a atividade mimética humana, ela é qualitativamente diferente da dos outros entes, né? Porque enquanto os outros entes irão realizar a imitação, digamos, vamos usar a expressão latina, ipsiliteris, né? Ou seja, tal qual o paradigma, que é o imitado, né? O humano, ele ultrapassa o seu paradigma. Então, a imitação humana, a mimesis humana, ela ultrapassa o paradigma imitado, quer dizer, ela pode ir além daquilo que é imitado. E é por isso que a mimesis humana é uma poiesis, tá? E poioson, de fazer, é uma feitura, é uma realização humana. O humano pode construir, pode fazer, ou ele pode poetizar a partir do exercício mimético, a partir da mimesis. Então, a mimesis é uma capacidade de imitação que ultrapassa o próprio modelo imitado, isso no humano. Dessa forma, o humano ele consegue ir além dos outros entes, sendo então um ente criador, um ser que cria também. Tá? Bom, dito isso, a gente pode colocar uma determinada questão. Bom, tá bom, mas o Aristóteles está falando aí tal, da arte poética, tal, então está falando da poesia. Então você pensa em Homero, você pensa em Hesíodo, você pensa, né, em Pitarco e assim por diante. Mas o que é possível aplicar, né, o conceito mimético, né, aqui falando sobre ultrapassagem, que eu já falei, né, é possível aplicar o conceito mimético ao, aos escritos socráticos? Quando falamos de escritos socráticos, não são de Sócrates, é sobre Sócrates, né? É possível aplicar, podemos aplicar a mimesis para a leitura dos escritos socráticos? Então, para isso, é importante que nós tomemos novamente o texto de Aristóteles, a Poética. Então, vou citar agora aqui uma outra passagem que é 1447b, ali tem um 7 a mais, está errado, é 1447b, a Poética, e onde Aristóteles diz o seguinte, ele escreve o seguinte, mas a epopeia, a arte que apenas recorre ao simples verbo, quer metrificado, quer não, e quando metrificado, misturando métodos entre si diversos,
ou servindo-se de uma só espécie métrica, eis uma arte que até hoje permaneceu inominada. Efetivamente, não temos denominador comum que designe os mimos de Sófron e de Xenarco, os diálogos socráticos e quaisquer outras composições imitativas. Então, Poética, 1447b. Eu não sei se está claro para vocês, se está claro para quem está nos assistindo agora, mas o que o Aristóteles está fazendo aqui é falando sobre a mimesis nas formas de atividade poética do mundo antigo. Lembrando que poiesis é realização, é feitura, é fazer. Tá? Então, é que nós estamos acostumados a entender a poiesis, a poesia, apenas como aquele escrito, né, que é em verso. Né? Então, segue uma determinada métrica ou não. O que o Aristóteles está dizendo aqui é que a mimesis, ela orienta os escritos, ela é usada nos escritos de prosa e de verso, é o que ele está falando no começo. Ele fala mais com a epopeia e a arte que apenas recorre ao verso simples, e aí a gente tem aqui o simples verbo, aqui seria que recorre a logóis, então que recorre apenas a palavras. Tá? Então ele está dizendo aqui todo tipo de arte que recorre à palavra escrita ali, ele está falando toda. Na verdade, a palavra, a gente pode subentender aqui palavra escrita, tá? Fica subentendido. Todo que recorre à palavra, quer seja em verso, metrificada, quer não seja, ou seja, seja em prosa ou seja em verso, ele está colocando ali, ele está falando, olha, toda essa arte a gente ainda não chama, mas nós sabemos que está aí. Ele fala assim, como é que a gente vai chamar elementos narrativas comuns, de homens como, por exemplo, Sófron e Xenarco? Né? Então, quem que era o Sófron? O Sófron foi um Sófron de Siracusa, viveu ali no século V, meio do século V, antes da era cristã, né? O seu filho Xenarco escreveram mimos que eram pequenas representações da vida cotidiana, ou seja, eram como se fossem pequenas cenas da vida. A gente poderia falar algo assim parecido hoje com Comédias da Vida Privada, né, do Luiz Fernando Veríssimo, né? Acontecimentos cotidianos que não são nem narrativas históricas, né, no sentido de que conta os grandes feitos históricos, mas também não são poesia, no sentido homérico, hesiódico e assim por diante. Né? Não são epopeias nesse sentido. São narrativas de acontecimentos do cotidiano, pequenos narrativos, esses mimos. Né? E aí, ao lado disso, ele fala assim, ele introduz essa outra expressão. Ele fala assim, olha, o denominador comum que une esses escritos que são chamados diálogos socráticos, né? Tu socraticos logos, que provavelmente existiram muitos, ou tiveram outros discípulos que escreveram diálogos socráticos, mas que chegaram até nós, especialmente os de Platão e de Xenofonte, né? Por alguma razão especial, esses foram que chegaram até nós. E ele classifica aqui, ele coloca, então, lado a lado, a poesia, como nós vimos no começo do verso, as narrativas que seriam hoje consideradas históricas, ou pelo menos de vida cotidiana, e os diálogos socráticos como quaisquer outras composições imitativas. Tá? Então nós temos aqui caracterizado por Aristóteles tanto as narrativas poéticas, a poesia hesiódica, assim por diante, ou o que quer que seja, como os escritos, digamos que seriam biográficos ou históricos, né, no sentido mais relativo, né, porque de histórias cotidianas, e os diálogos socráticos como quaisquer outras composições imitativas. Então, todos esses escritos, de uma certa forma, estão fundamentados, estão orientados e podem, então, ser lidos a partir do princípio da mimesis, da imitação. Então, seria esse os princípios, um princípio plausível para a leitura das obras de Platão, Xenofonte, e também vamos dizer aqui Aristófanes.
há uma controvérsia com relação a esse último, e eu vou falar por quê, mais para frente. Bom, a partir disso, o que nós podemos entender, então, que são os testemunhos, os escritos desses autores, né? Nós vamos chamar os escritos desses autores, isso não foi eu que inventei, tá? A gente vê isso lá no Magalhães Veiga, a gente vê especialmente no próprio Dorion, né? De testemunho mimético. Por que um testemunho? Porque um testemunho é algo diferente de uma narrativa histórica e de uma narrativa biológica. Testemunhar existe a prática, a arte do testemunho ou o exercício de um testemunho, ele envolve um certo manuseio das informações as quais serão testemunhadas. Se a gente pensa, por exemplo, quem vai no tribunal testemunhar nunca vai nu e cru no tribunal dar um testemunho, né? Vamos pensar no cenário mais contemporâneo, né? Geralmente uma pessoa, quando ela vai dar um testemunho, ela é chamada lá pelo advogado, o que quer que seja, e aí, o que você viu? E a pessoa fala, eu vi isso, isso, isso. Então, como é que você vai contar isso? Como é que você vai testemunhar isso? O testemunho, ele vai atender um determinado objetivo, ele atende uma determinada exigência, tá? Que estar submetido ao objetivo que se quer, se é o testemunho de defesa, o testemunho de acusação. Então, esse testemunho, quando a gente fala, jura dizer da verdade, toda a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, né? Na realidade, é uma verdade, se a gente for pensar bem, seletiva, ela está direcionada a atender um objetivo X ou Y, né? Sem contar que o testemunho, a gente tem que entender e compreender que o testemunho, quando pensamos em testemunho, a gente tem vários elementos que compõem a narrativa do testemunho, né? Esses elementos que compõem essa narrativa do testemunho são de várias ordens, a ordem psicológica, a ordem vivencial. Então, nem sempre o testemunho, ele e geralmente o testemunho não é uma narrativa exata e descritiva absoluta do evento testemunhado, porque ele passa pelos filtros da individualidade daquele que está vendo, da sua interpretação e assim por diante. Então, tem vários elementos que fazem com que as narrativas acerca de Sócrates, por esses autores que nós vamos ver agora, elas sejam entendidas muito mais como testemunhos do que, na verdade, como qualquer outra coisa. E são testemunhos de um caráter mimético, ou seja, são testemunhos imitativos. E é isso que nós vamos ver agora. Quais são os testemunhos fundamentais sobre os quais a gente se debruça para construir ou reconstruir ou compreender ou fazer essa imagem, ter essa representação do homem Sócrates, né, e dos seus ensinos? Os testemunhos, como eu já falei, de segunda mão, em especial, que são os testemunhos de Xenofonte, primeiro, viveu 431 a 354 a.C. Depois o testemunho de Platão, que viveu de 428 a 347 a.C. E por último, o testemunho de Aristófanes, que viveu de 447 a 385 a.C. Eles são eles são contemporâneos, né? Os autores Xenofonte e Platão foram discípulos, né, diretos de Platão. Aristófanes estava ali próximo naquele círculo, mas a forma como ele registra a atividade socrática é um outro modelo de escrita, vai fazer isso através da comédia, uma comédia chamada As Nuvens, e esses testemunhos, né, eles mantêm algumas características, né? E quais são as características desses testemunhos, né? Esses testemunhos, eles imitam o modo de ser e de agir de Sócrates. Então, o que vem a ser isso? Imitar o modo de ser e de agir de Sócrates. Isso, se a gente parte ainda até mesmo da própria escrita poética de Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, que a construção de uma personalidade, ela está orientada a partir da sua dianoia, do seu pensamento, a partir da sua do seu caráter e a partir do seu ethos, o seu comportamento, o seu modo de agir. Então, os narrativas miméticas
os testemunhos desses autores procuram imitar o modo de ser e de agir de Sócrates. Vamos à próxima característica. Desdobramos. Então, a outra característica é que esses testemunhos não são históricos e nem biográficos. Ou seja, o testemunho mimético não procura, não pretende ser um testemunho histórico. Não devemos procurar na narrativa desses autores uma descrição histórica, minuciosa, detalhada dos eventos. Embora ele passe por eventos históricos, a gente vai ver lá que menções e acontecimentos de lugares, geograficamente existiram, e alguns existem as ruínas até hoje, mas ele não está, a preocupação, a ocupação desses autores não é uma preocupação histórica ou historiográfica, embora nós saibamos que Xenofonte ele foi conhecido também como historiador. Então nós vamos perceber que a pegada histórica, podemos dizer assim, né, o seu tom histórico nas suas narrativas é mais forte do que o tom histórico na narrativa platônica, por exemplo, ou de Aristófanes. Por quê? Porque tem muito a ver com o modo como Sócrates, como Xenofonte escrevia. Ele era também um historiador. Então, essa característica vai estar bem presente. Mas o escrito, de um modo geral, os escritos de Xenofonte, ditos e feitos memoráveis de Sócrates, a defesa de Sócrates e o banquete, o simpósio, escritos por Xenofonte, eles não são escritos históricos e também não são biográficos, embora falem do homem Sócrates e dos seus ensinos. Da mesma forma, os escritos de Platão também não são históricos e nem biográficos, embora eles falem de acontecimentos e falem do homem Sócrates e falem da sua digamos assim, dos seus ensinos, né? A gente pode notar que há uma diferença bem forte entre eles, né, entre Xenofonte e Platão. O Platão ele tem uma narrativa menos histórica, digamos assim, tem menos esse tom histórico que a gente pode perceber no Xenofonte, é mais fraco em Platão, mas ele tem uma coisa poética, quase que mítica mais forte. A gente vai ver isso mais para frente, numa próxima conferência, né, quando a gente se detém mais especificamente no escrito de Platão. Mas a gente vai perceber que ele é... Por quê? Porque o Platão, além de tudo, ele era um dramaturgo e era um poeta. A gente sabe que quando o Platão conheceu o Sócrates, né, sabemos pelas suas próprias narrativas, que ele estava indo depositar uma peça para um concurso de dramaturgia em Atenas, e quando ele parou e ouviu aquele homem falando aos jovens, e ele se encantou de tal forma que ele se desfez, ele pegou e despachou lá a dramaturgia para seguir o homem Sócrates. Tá? Então, esses são algumas características, e temos uma terceira e última característica que eu quero destacar, terceira, não, quarta, né? Não, terceira. Esses testemunhos miméticos, eles se revestem de verossimilhança. Tá? Então, por que esses testemunhos são convincentes? Porque esses testemunhos muito provavelmente refletem aquele que foi o modo de ser e de agir de Sócrates, embora eles tenham muito de inventibilidade. Quando eu falei nos slides anteriores, no momento anterior, que a mimesis ela ultrapassa o imitado, a atividade mimética ultrapassa o paradigma, é no sentido de que ela possibilita a imitação e ela abre espaço para a invenção. Então, o testemunho mimético é uma atividade também inventiva. Também há uma certa invenção. Como eu falei, quando você vai testemunhar no tribunal, você não diz a realidade nua e crua, você diz aquilo, mas de uma forma direcionada, e para isso há um certo floreio. E esse floreio, essa inventibilidade, está presente muito marcadamente na atividade do testemunho mimético. Só que essa inventividade, ela não fere a capacidade de verossimilhança, de convencimento. Por quê? Vamos ver aqui o que é essa verossimilhança. Tá? A verossimilhança é uma manutenção do nexo e da harmonia das narrativas que tornam essas narrativas convincentes. Existe
uma espécie de fio condutor causal entre os eventos narrados e a forma de agir do indivíduo narrado que são convincentes. Ela é escrito de forma tal que, se o Sócrates, né, não fez e não falou o que é descrito, em tal situação, numa situação semelhante, ele falaria e faria algo muito parecido com o que foi descrito pelo testemunho. Então, essa é a capacidade de verossimilhança. É que o autor, seja ele Platão, seja ele Sócrates, o Xenofonte, ou seja ele o Aristófanes, eles falam do homem Sócrates e do seu modo de agir de forma tal que reflete a sua dianoia, a sua forma de que ele pensava, o seu ethos, o seu comportamento e a sua exis, o seu caráter. Então, a capacidade de verossimilhança das narrativas dos testemunhos miméticos está em que, se o personagem, a personagem Sócrates, não fez e não falou aquilo que eles escreveram, com certeza, em situação semelhante, ele faria e falaria algo semelhante. Então, e é interessante porque esses escritos, os testemunhos socráticos, testemunhos miméticos, eles circularam, eles começaram a circular ainda no período de vida de Sócrates, tá? Tanto é que a gente vê na apologia de Sócrates que ele menciona os seus acusadores, e dentre eles está o escrito do Aristófanes. Então, então ele era conhecido não somente do Sócrates, mas também de outros discípulos, como o próprio Platão. E mesmo assim, esses autores eles não desmentiram, não desacreditaram essas narrativas. Por quê? Porque viam nessas narrativas uma certa confiabilidade, uma certa manutenção do nexo e da harmonia entre aquilo que o homem Sócrates era e fazia e vivia no seu período e aquilo que essas narrativas apontavam. Ainda que ele não tivesse dito e feito tudo daquela forma como se escreveu, muito certamente, em situação semelhante, ele diria: eu faria algo semelhante. Então, é nisso que está o poder de confiabilidade dos escritos miméticos. Então, deixa eu voltar aqui para o princípio. Bom, dessa forma, o que nós temos, né, nesses testemunhos miméticos são exatamente a possibilidade de compreender, de ler, né, os escritos socráticos a partir desse princípio da mimesis e com a manutenção dessa sua ordem, desse seu nexo, dessa sua harmonia, dessa coerência, né, que nós chamamos de verossimilhança. Então, são essas características que fazem com que os testemunhos miméticos, os escritos sobre Sócrates, os diálogos socráticos, sejam altamente confiáveis. A gente não diz que eles são verdadeiros, eles são a verdade sobre Sócrates, mas eles são confiáveis, pois refletem de uma certa forma, de forma verossimilhante, de forma crível, né, plausível, né, o modo de ser e de agir de Sócrates. Tá? Então, nesse momento eu encerro a conferência acerca desse tópico em especial e já deixo aberto o convite para participação e para assistência do próximo tópico sobre o qual eu vou me debruçar. Será a representação, a imagem do Sócrates no escrito xenofôntico, no escrito de Xenofonte. E vamos fazer então ali ele será uma breve leitura, né, de passagens de Xenofonte, de como ele constrói a imagem do Sócrates, qual é o Sócrates xenofontiano, e como esse Sócrates de Xenofonte difere
do Sócrates platônico e também do Aristófanes, né? Aristofane, a gente poderia dizer. Agradeço a participação, a assistência e espero a todos e a todas no próximo encontro. Muito obrigado e até breve.